Síndrome K, a falsa doença que salvou dezenas de judeus dos nazistas. Em uma doença mortal desconhecida, uma comunidade perseguida por um invasor impiedoso e um grupo de valentes médicos e religiosos. Parece isso um enredo de filme, mas esses na verdade são os componentes de um episódio não muito conhecidos da Segunda Guerra Mundial, ocorrido 80 anos atrás. Tudo aconteceu em Roma no final do ano de 1943. As tropas alemãs tomaram a capital italiana após a queda do seu aliado fascista, o Benito Mussolini. Quando chegaram à Cidade Eterna, os soldados nazistas de Adolf Hitler começaram a buscar a comunidade judaica local, que até então havia sido poupada da brutal perseguição e aniquilamento que ocorria em outras regiões da Europa. Nessa época já começavam a chegar as informações sobre os campos de concentração nazistas, e para evitar a temida deportação, muitos dos judeus se refugiavam em seus vizinhos, mas também principalmente em igrejas, monastérios, conventos e até em hospitais que eram, na época, administrados pela Igreja Católica. E foi em um desses centros de saúde que 3 médicos acolheram dezenas de pessoas e as diagnosticaram com uma doença mortal e terrível, da qual ninguém havia ouvido falar até então. Em 16 de outubro de 1943, Roma acordou sobressaltada. Os soldados alemães chegaram e estavam a apenas 3 quilômetros de distância do Vaticano, mas alguns tiveram a sorte de escapar e chegaram então ao Hospital São João Calibita, conhecido pelos romanos como Fate Bene Fratelli, que significa em português faz bem, irmão. Os nazistas logo chegaram ao hospital para continuar a perseguição aos judeus, mas o então diretor do hospital, o Giovanni Borromeo, católico fervoroso e com bons contatos na Santa Sé, recebeu os soldados e se ofereceu a mostrar a eles o recinto. Mas ao chegar em uma sala, Giovanni advertiu que ali haviam pessoas em isolamento. Elas apresentavam sintomas de uma estranha e perigosa doença que o hospital estava começando a investigar. O diretor disse, então, para os soldados alemães que se tratava de uma síndrome K, uma doença que descreveu como altamente contagiosa e que afetava o sistema neurológico e que levava o paciente à morte. Os nazistas então pensaram que fosse câncer ou tuberculose e fugiram do local. O sacerdote Borromeo e o médico e antifascista italiano Adriano Ossicini foram os autores intelectuais do artifício que permitiu salvar então dezenas de judeus da morte que era com certeza certa. O sacerdote era judeu de origem e foi contratado por Borromeo para trabalhar no hospital romano, contrariando as leis discriminatórias aprovadas por Mussolini no final dos anos 1930 e que proibiam a sua contratação. Borromeo, sacerdote e Ossicini elaboraram uma grande encenação. Eles começaram a fabricar os prontuários médicos dos judeus que supostamente teriam contraído a misteriosa doença, e para esta operação eles precisaram da colaboração de muitas pessoas de dentro e também de fora do hospital. E os nazistas, eles engoliram essa história? Os alemães até chegaram a enviar médicos para o hospital para confirmar a versão da doença, mas eles se conformaram com as explicações dos médicos italianos. Talvez então o medo do contágio ou também o simples fato de não querer perder tempo em um hospital cheio de pessoas doentes fez com que os nazistas então fossem enganados. Se os médicos alemães tivessem feito algum tipo de exame dos supostos doentes ou investigado mais essa suposta doença, teriam descoberto toda a mentira, mas eles não o fizeram. E em maio de 1944, as tropas nazistas voltaram ao hospital e inspecionaram, mas quando se aproximaram do quarto onde estavam os judeus isolados, o ruído da falsa tosse fez com que eles passassem direto pelo local e não chegassem. Um mês depois, as forças aliadas liberaram Roma e os supostos pacientes internados no hospital, que receberam então uma alta. Os fatos ocorridos no hospital romano foram confirmados por historiadores e por diferentes autoridades. O Yad Vashem, memorial oficial do Holocausto em Israel, homenageou Borromeo
postumamente em 2004, nomeando-o como justo entre as nações. Esta honra é reservada às pessoas que salvaram ou ajudaram a salvar vidas de cidadãos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas e você? Já conhecia a história da Síndrome K? Sabia que ela ajudou a salvar tantas vidas? O que você achou dessa ideia desses heróis em fingir uma doença para salvar assim tantos judeus? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal para que assim eu consiga continuar produzindo esse tipo de conteúdo e também não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo. A gente se encontra em breve com mais curiosidades e mistérios neste mesmo canal. Espero por você.